Meus amigos, bom dia, né? É bom dia. E eu tô falando com flamenguistas e palmeirenses. Como é que faz pra dormir? Vocês sabem que, pô, a gente botou pilha, Flamengo e Palmeiras pelo brasileiro, zoou o Andréas. A gente. Eu fui um dos poucos. Quem me acompanha aqui, que é palmeirense, eu fui um dos poucos. Estão falando aí como é que é? Não, não fala assim, não. Não brinca com o negócio de feminino, não, que isso aí hoje em dia dá problema, tá? É, O Flamengo também tem que recuperar o Pedro, né, cara? Mas olha só, falando com flamenguistas e palmeirenses, o negócio é o seguinte: agora tem final Flamengo e Palmeiras, zero soberba do lado de cá, tá? LDU fraquíssima, só joga na altitude, mas zero soberba do lado de cá. É, quando a única vez que eu fui soberbo que eu me lembro na minha vida foi porque o Flamengo tinha metido 9 gols no Olímpia na Libertadores anterior, 9-2 em 2 jogos, e eu falei pegamos o Olímpia. Porque para mim, o Flamengo passava tranquilamente do Olímpia. Mas eu nunca fui soberbo. Eu brinco, zoo quando o Flamengo ganha, acaba o jogo contra o Palmeiras agora, o 3-2, eu tirei onda, dei uma zoada, zoei o Andréas e tal, mas, cara, respeito máximo. Respeito máximo. Os torcedores do Palmeiras tenso, o torcedor do Flamengo tenso, o torcedor do Palmeiras que fala que não tá com medo, tá mentindo. Tô com o torcedor do Palmeiras aqui comigo agora. Fanático, tá? Fanático. Produtor da Placar. Produtor da Placar. Tô aqui falando com ele. Tô com o palmeirense aqui na linha agora. Produtor da Placar. Jornalista, trabalha na Placar. Meu irmão, ele falando aqui, vai ser superstição para os dois lados, histórico. O pessoal falando aqui, quem ficar do lado direito vai ganhar, porque tem uma regrinha que 2019, Flamengo do lado direito ganhou. Final de 2020 foi a única que não teve torcida nos cantos, né? Porque foi pandemia e tal. Mas o Palmeiras levou. 21, torcida do Palmeiras ficou do lado direito, o Palmeiras levou. 22, torcida do Flamengo do lado direito, Flamengo levou. 23, torcida do Fluminense do lado direito, Fluminense levou. 24, torcida do Botafogo ficava do lado direito, Botafogo levou. Né? Como o Palmeiras é mandante na final, já que fez a melhor campanha que o Flamengo, a tendência é de que a torcida do Flamengo fique no lado direito do estádio, o mesmo lado que todos os campeões das finais únicas ficaram. Tá? Aí eu não sei como é que é. Aí tem a questão também da camisa branca do Flamengo, que é igualzinha de 2021. Meu irmão, tem superstição por dois lados, cara. Superstição por dois lados. Mas o que vence é o que jogar em campo, a verdade é essa, né? É, a gente aqui zero soberba. Pô, eu acho que vai ter superstição por dois lados mesmo, a galera tá tensa. Agora, só vou perguntar para vocês, torcedores do Flamengo e do Palmeiras, como é que faz para dormir? Tinha que ser assim mesmo, um mês de diferença? Como é que faz para dormir, maluco? Na moral. Papa, se a LDU passasse, você iria mudar seu discurso falando que a LDU não é fraca. Não, eu não tô. Olha só, foi uma vitória heróica do Palmeiras, vencer por 4-0, um jogo que está perdido 3-0, como foi o do Flamengo também. Eu não tô sendo, cara, eu não sou hipócrita, velho. Eu falei que a LDU é muito boa na altitude, fora dela ela é mais fraca. O Flamengo venceu a LDU nessa Libertadores também no Maracanã. O que eu tô falando não é isso. O Palmeiras jogou com muita raça, muita vontade e venceu o jogo. Eu não tô, porra, eu sou realista, pô. O que eu tô falando é que a LDU era muito mais fraca, pô. Era muito mais fraca. O Palmeiras é muito mais time que a LDU, pô. Muito mais time que a LDU, pô. E o. Eu não sei, cara. O pessoal tá falando que o Vitor Roque não joga, eu não cheguei a ver isso, não. Eu vi que ele tomou o cartão amarelo, mas eu não sei se ele já tinha 2 cartões, é, eu não, eu não tô ligado nisso, não. Eu não peguei essa informação, tá? É, muita gente querendo revanche, querendo tirar teima, tá? Eu acho que essa história do Vitor Roque é causada, tá? É, não estava pendurado, não. Bem, vamos lá. O mais importante, tá? A gente já sabe que já está garantido, já é garantido que tem o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. Um dos dois. Um dos dois. Agora, como que se espera um mês até uma final de Libertadores, cara? Né? É, vai ser perfeita essa revanche do outro lado, o belga Andrés do outro lado. É,
Papa, o juiz no primeiro tempo, cara, primeiro tempo, pô, o Palmeiras ia fazer. Você acha que se o Palmeiras tivesse. Você acha que fosse para pênalti, o Palmeiras ia perder? Você acha que se o Palmeiras, se o juiz não tivesse feito o segundo gol no primeiro tempo, no segundo tempo o Palmeiras não ia. O Palmeiras tirou o pé já, quando estava 4-0, o Palmeiras tirou o pé, cara. O Palmeiras ia conseguir, cara. A LDU é muito fraco. Eu acho a LDU muito fraco, tá? Não deixa de ser uma vitória heróica, porque, pô, virou um placar de 3-0, mas a LDU é fraca, tá? Neto que eu tô chamando é do Opina Porco. O Flamengo sempre teve uma rivalidade maior com o Corinthians do que com o Palmeiras, pela questão do tamanho de torcida e tudo mais, né? E olha o Neto aí. E com relação à rivalidade unilateral, o Atlético Mineiro vê o Flamengo como o grande rival, o Flamengo não vê o Atlético Mineiro. Flamengo e Palmeiras não é uma rivalidade local e não é uma rivalidade efetiva. Ela se torna uma rivalidade pelas conquistas, principalmente de 2019 para cá, porque são 7 anos onde os dois paparam praticamente tudo, né? Talvez o Palmeiras um pouco até antes, 2016, ali o Palmeiras já ganhava alguns títulos importantes. E falando aí dessas. Se a gente começar a falar, Neto, boa noite. Eu estava falando aqui com a galera para não cortar o pensamento. Falando aí de 7 anos para cá, porque é quando começa a hegemonia brasileira na Libertadores, depois de 2018, que foi River e Boca. Se a gente falar dos tempos de hegemonia brasileira, o Flamengo chegou em 4 finais, foi gigante, gigante, gigante. Chegou em 4 finais e o Palmeiras chegou em 3 finais, gigante também, gigante. Tem clube que nunca chegou numa final de Libertadores, tem clube que foi chegar agora, o Botafogo. Então, eu acho que 4 finais, eu nunca imaginei, na minha infância, eu nunca imaginei ver o Flamengo em 7 anos chegar em 4 finais, irmão. Nunca imaginei. Estou muito feliz. Óbvio que ninguém quer perder uma final, mas eu estou muito feliz de ver o Flamengo chegar nessa final. Os dois chegaram de forma heróica, tá? Mesmo com a LDU sendo muito fraca. E eu tinha te falado que eu acreditava mais numa goleada do Palmeiras do que o Flamengo passando. Eu achava que o Flamengo passava, eu achava que o Flamengo passava, mas eu falei, vai ser difícil. Eu falei, vai ser mais fácil o jogo do Palmeiras do que o do Flamengo. E foi mais fácil. Uma vitória de 4-0 é mais fácil. Então, acertei mais uma. E eu queria a tua opinião, se você concorda comigo que agora é difícil dormir por um mês, para os dois lados, é difícil dormir por um mês. E a gente tem aí eu falei ainda agora antes de você entrar, que a gente tem um tirateima e que, cara, é engraçado o seguinte, que, pô, eu nunca vi um time, assim como o Palmeiras ganhou o Flamengo em 2021 e, pô, tira uma onda porque ganhou em 2021, eu nunca vi um time tão gelado quanto o Flamengo de 2022 de pegar, assimilar uma derrota numa final de Libertadores. Quantos times iam ficar 10 anos para chegar de novo? O Flamengo foi lá, no ano seguinte, eu vou ganhar isso aqui. Foi lá, fez a maior campanha da história, 12 vitórias, um empate e foi campeão no ano seguinte. Então eu vejo o Flamengo e o Palmeiras como a única final que justifique o futebol sul-americano no nível que está o futebol brasileiro conquistando o futebol sul-americano, porque é impressionante como essa final é gigante, o Neto. Fala, galera, boa noite aí, todo mundo que está no chat aí assistindo, boa noite, Paparazzo. Boa noite. Mais uma vez aí, obrigado pelo convite, estar falando aqui um pouquinho com vocês, né? Cara, eu acho que é isso, né? Primeiro que, assim, vai ser foda dormir, vai ser muito foda, a adrenalina tá daquele jeito eu aí. ainda tô desde ontem, porra. Eu tô desde ontem assim, cara. Eu acho que se tem uma coisa que todo torcedor, independente de ser rival ou não, ele concorda, ele sabe, ele conhece essa sensação, né? Ele sabe o que é isso, né? Que nem os palmeirenses sabem o que vocês estavam sentindo ontem, ainda estão sentindo, e vocês sabem o que os palmeirenses estão sentindo. A gente tem ideia, né? A gente tem a régua. E você sabe que se a LDU passasse, o Flamengo era campeão, né? Cara, eu falei isso hoje. Eu falei assim, pô, se a LDU avança jogando sem altitude contra o Flamengo, o Flamengo, assim, tava muito, mas muito bem Mas encaminhado. você sabe que tinha muito torcedor do Flamengo, muito, torcendo para a LDU passar, ok, mas tinha muito torcendo para o Palmeiras passar, querendo essa final. Sim, eu conversei com alguns que falaram Os para mim, caras são masoquistas, né, velho? Os caras são masoquistas.
Não, Eu na conversei com moral. alguns que falaram isso para mim. Falaram assim, cara, na Não. moral, tô falando de coração mesmo. Eu quero o Palmeiras, eu quero o Palmeiras. Não, a gente E fala assim, cara, zoando. Eu falei depois do jogo passado, eu quero o Palmeiras. Mas a gente no íntimo, eu falo, cara, sou muito aberto aqui. Eu não queria, eu queria garantir o título, pô. Você tem. Fala pra mim, qual é a garantia que você tem que o Palmeiras vai ser campeão? cara, nenhuma, é E qual é 50-50. a garantia que eu tenho que o Flamengo vai ser campeão? Cara, não dá para imaginar como vai ser esse Com o jogo. Abel maluco do jeito que é, o Felipe maluco do jeito que é. Cara, detalhe, nós temos um mês ainda de Campeonato Brasileiro que pode mudar muita coisa lá na frente. Não dá pra gente saber o que que é. E eu falo uma coisa para você, ô Gabriel. Nós estamos, talvez, há 30 dias aí, mais ou menos 30 dias, né, de testemunhar o que vai ser, eu acho que um dos jogos mais icônicos, um dos maiores jogos da história da Libertadores. Porque 2021, muita gente já falava isso, eu até concordava em virtude do cenário. Só que agora a gente vive um ambiente de bastidor entre Flamengo e Palmeiras que, meu amigo, a gente não tinha isso em 2021. 2021 não tinha essa turbulência que está acontecendo nesse bastidor, onde o Felipe Luiz cita diretamente o Palmeiras na entrevista coletiva dele e o Abel faz o mesmo na entrevista coletiva dele também passada. Né? Ele cita também ali o Flamengo. Então você vê jogadores muito. Eles estão muito motivados, empolgados com essa final, os técnicos, comissão técnica, diretoria, cara, tudo, tudo. Então você imagina o que vai ser essa final de Libertadores com todos esses ingredientes. Se já não bastasse as duas equipes, né, as duas melhores equipes hoje do futebol sul-americano, nós temos agora toda essa turbulência de bastidor que, cara, isso vai dar ali um tempero muito especial nessa rivalidade, né? Rivalidade nacional que hoje Flamengo e Palmeiras traçam, não por uma questão histórica, igual você bem mesmo falou, nem regional, mas justamente por essa questão de ser duas equipes super protagonistas hoje do futebol brasileiro como um todo, né? E eu acabei de te mandar, eu mandei no teu celular uma página do São Paulo falando, meus amigos, hoje, esse ano, nós vamos ver a primeira equipe brasileira a conquistar 4 títulos da Libertadores. Ou vai ser Flamengo ou vai ser Palmeiras. Mas São Paulo alguém ficou dessa para vez vai trás. passar São Paulo. O São Paulo ficou para trás. Exatamente. Foi Ficou. a chamada dessa live, a live está aqui, ó. Surgiu o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores, final da É. hegemonia, né? Final da hegemonia, ela tem duplo sentido, é final da hegemonia do São Paulo e final da hegemonia, final é a final da hegemonia, Sim. que alguém vai ter a hegemonia, Flamengo e Palmeiras. Então, quando eu falo, quando algum palmeirense vem me zoar, a gente foi campeão em cima de vocês em 2021, chupa, cheirinho, não sei o que, tem que aturar, Montevidéu ainda sangra, eu viro para eles e eu falo o que eu falei ainda agora para você. Eu falo, cara, o Flamengo foi o clube, o time, e que o palmeirense não pode pegar e falar que não é gigante, porque o Flamengo foi um time que conseguiu, no ano seguinte, cara, fingir que nada aconteceu e fazer uma Libertadores perfeita e ser campeão. E Então, poderia ter dado Palmeiras ainda, né? O Palmeiras é desclassificado pelo Atlético Paranaense, é isso? E o Flamengo faz a final com o Atlético Paranaense. Foi isso, não foi? foi 22? isso, foi isso. Foi isso, Foi eu isso. lembro. E sempre É os torcedores Felipão, do né? Flamengo. Não, e tinha torcedor do Flamengo torcendo pro Palmeiras passar. Eles já queriam revanche no ano Porque seguinte, o eu Flamengo lembro. estava muito A bem galera aquele já ano. queria revanche no ano seguinte, eu É, lembro. porque o Flamengo estava muito bem aquele ano. E como o destino estava escrito que o Flamengo seria campeão, se o Palmeiras passasse, era capaz do Flamengo ser campeão em cima do Palmeiras. Pelo destino, né? Era para o Flamengo ser, estava escrito que o Flamengo seria. Eu acredito muito nisso. Então, esse ano, cara,